O Evangelho segundo o Espiritismo. Os que nos assistem, nossa saudação fraterna. Estamos muito grata à oportunidade de nossa manifestação aqui, por ocasião do aniversário de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. De autoria de Allan Kardec, foi publicado em Paris em 15 de abril de 1864. Uma das obras básicas do Espiritismo, dentre elas, a que dá maior enfoque a questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano. Nelas são abordados os evangelhos canônicos sob a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a da prece e da caridade. A obra contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Denominam-se obras básicas do Espiritismo, também referidas como Codificação Espírita, 5 livros publicados pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, entre 1857 e 1868. São 5 as obras básicas que surgem a partir do Livro dos Espíritos, o mais abrangente. Elas abordam, sob o ponto de vista dos espíritos, os temas ligados ao intercâmbio com o mundo dos espíritos em O Livro dos Médiuns, a moral cristã em O Evangelho segundo o Espiritismo, a filosofia e a justiça, a obra O Céu e o Inferno. E, por fim, temos afetos à ciência, o livro Gênesis. O Evangelho segundo o Espiritismo é obra de cunho essencialmente moral, que Kardec seleciona os evangelhos ditos canônicos da Bíblia como ponto de partida para a inferência de fundamentos morais comuns a todos os grandes sistemas religiosos, fundamentos esses cuja consonância com o Espiritismo procura ser demonstrada por ele. Na introdução da obra, Kardec divide didaticamente os relatos contidos nos evangelhos canônicos em 5 partes: os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base aos dogmas e os ensinamentos morais. Assim, é especificamente sobre essa parte que Kardec lança o olhar espírita. Longe de pretender criar uma Bíblia espírita, ou mesmo de objetivar uma reinterpretação espírita desse livro sagrado, Kardec se apresenta, se empenha em extrair dos evangelhos princípios de ordem ético-moral universais e em demonstrar sua consonância com aqueles defendidos pelo Espiritismo. A obra traz ainda um estudo sobre o papel de precursores do cristianismo e do espiritismo, como, por exemplo, Sócrates e Platão, analisando diversas passagens legadas por esses filósofos. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas permanentemente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho.
todo um controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Na introdução da obra, Kardec divide didaticamente os relatos contidos nos evangelhos canônicos em 5 partes: os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base aos dogmas, os ensinamentos morais. Segundo Kardec, se as 4 primeiras foram ao longo da história objeto de grandes controvérsias, a última, a dos ensinamentos morais, tem sido ponto pacífico para a maior parte dos estudiosos. Assim, é especificamente sobre esta parte que Kardec lança o olhar espírita. Longe de pretender criar uma Bíblia espírita, ou mesmo de objetivar uma reinterpretação espírita desse livro sagrado, Kardec se empenha em extrair dos evangelhos princípios de ordem ético-moral universais e em demonstrar sua consonância com aqueles defendidos pelo Espiritismo. Bendito, pois, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, manifestação divina através das vozes dos céus.